Vê aí, depois você explica. Tá bom. Pessoal, a gente iniciando mais uma edição dos Donos da Bola. Me dá o Gomide aqui, deixa eu ver como é que a cara do Gomide está hoje. Tá felizão, a internet tá boa, o vento continua lá atrás, né? Porque olha lá, como é que a cortina, hein? Só no ula-ula, nosso grande Léo Gomide curtindo merecidas férias, que na verdade as férias dele ele trabalha também. Amarelo por causa da seleção, ele é um cara que curte muito a CBF, né? E a seleção, e ele já vai começar a falar exatamente sobre Hulk na seleção. É algum absurdo falar de Hulk na seleção? Para mim e eu explico por quê. Daqui a pouco eu vou explicar, mas antes eu quero ouvir a opinião. Não, então tudo bem, eu vou explicar agora. Vai jogar na seleção? Já foi, já realizou o sonho, vai desfalcar o Atlético não vai ter aumento nos valores dele para revender, o Atlético nem tem esse interesse. E de mais a mais, se as ligas de fora estão barrando, que as daqui também comecem a barrar. Embora as daqui não vão barrar, não consigam, porque são todas subservientes à CBF. Não é, meus queridos? Gostaria de ouvi-lo, Gomide, você com essa belíssima camisa da seleção brasileira. Hulk na seleção é uma realidade na sua opinião ou você acha que não, porque já fez o que tinha que fazer e agora a história dele é com o Clube Atlético Mineiro? Gomide, buenas tardes, menino praiano. Boa tarde, Everton. Boa tarde ao CJ, ao Grício no estúdio, quem está em casa nos acompanhando. A melhor parte aí desse VT do palpitômetro, né? Sempre formidavelmente editado pelo Felipe Carrijo, foi a trilha sonora no final, Everton. Falei para você que esses dias eu estava treinando tocar uma vaquejada lá no violão, lá depois da aula. É esse garoto aí que estava fechando o VT aí, o João Gomes. Cearense, do interior do Ceará, muito talentoso, acho que ele tem 18 anos apenas, então depois aí você dá moral e procura ele aí no seu aplicativo de música do seu celular, aí que você vai gostar, principalmente a que fala que mete um bloco nele, dá um fora nele, vai expulsando ele logo do seu coração, viu, Everton? Então um grande abraço aí pro João Gomes, que deve assistir os Donos da Bola. Ô Everton, é o seguinte, se nós formos fazer uma avaliação de uma seleção que, por conta dos vetos, né, de campeonatos internacionais, né, de ligas como a Premier League, como a La Liga, não sabemos se outro país vai seguir o mesmo caminho, né, dessas duas importantes ligas do futebol europeu, em vetar a participação de jogadores para as seleções, especialmente as sul-americanas, né, por medo de contágio, desses jogadores terem de voltar para os respectivos países na Europa e terem de cumprir quarentena, perderem rodadas dos campeonatos locais. Se nós imaginarmos que o cenário é apenas convocar atletas que estão ao alcance do Tite, e aí nós vamos excluir, quem sabe, 2 dos 3 principais campeonatos de clubes do mundo, que são Inglaterra e Espanha, eu acredito que não seria nada absurdo, Everton. Eu acho que é um certo exagero quando pensamos que o Tite tem todas as opções disponíveis. Aí eu acredito que há sim um certo exagero, pelo menos para mim, Everton. Mas pensando que haverá o veto, que esses jogadores não serão liberados, aí eu acho que é palpável sim a convocação. Muito bem, deixa eu ouvir o Vinícius Grissi aqui, Grissi. Bom, se os jogadores, se as ligas não vão liberar, além do Hulk atuando no Brasil, você levaria quais outros? Buenas tardes. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos que estão em casa. O Everton, eu acho até assim, né? Se a gente for pensar num estágio de seleção normal, com todos os envolvidos aí, eu acho que hoje o Hulk é um cara que pode sonhar, que tá no bolo, tá na briga. Eu até não levaria ainda, mas acho que ele tá no bolo. Não seria nenhum absurdo se o Hulk fosse convocado já, mesmo com os jogadores já da Premier League e também da Liga Espanhola. Caso se confirme o veto, a gente vai ter uma baixa de mais de meia seleção e de potenciais jogadores que poderiam também ser convocados para a seleção, né? Por exemplo, o Matheus Cunha, que foi o centroavante na Olimpíada, que poderia ser um atacante convocável, também acabou de se transferir para o Atlético de Madrid. Foi confirmada hoje a contratação dele pelo Atlético de Madrid. Então seria mais um nome fora. Então, assim, eu acho que o Hulk é nome certo.
se confirmado mesmo que teremos a rodada da eliminatória e não teremos os jogadores nem que atuam na Inglaterra e nem que atuam na Espanha, eu acho que o Hulk é nome certo. E aí eu acho que podem outros jogadores, inclusive do Atlético, sonhar com uma convocação nesses moldes, né? Por exemplo, o Everson eu acho que é um jogador que entra numa possível briga também, caso não tenhamos nenhum dos goleiros, né? Porque hoje a gente tem no Brasil o Everton, que é uma realidade, tem o Santos, que foi o goleiro da Olimpíada, e para esse terceiro posto tem um bolo aí, né? Não tem nenhum que se sobressaia tanto em relação aos demais. Então acho que é um jogador que pode sonhar. O Alan também é um jogador que até tem outros jogadores que estão na Europa e não estão nem na Inglaterra, nem na Espanha, né? O Matheus Henrique, por exemplo, o Gerson, alguns outros que poderiam ser convocados, mas é um jogador que, dependendo, pode entrar numa briga. Até mesmo o Nathan Silva. Hoje eu não acharia um absurdo pensar numa disputa, pelo menos, né? De convocação. Acho que tem outros nomes à frente também, né? O próprio Nino, que foi o zagueiro da Olimpíada. Mas, enfim, acho que teríamos aí alguns jogadores do futebol brasileiro convocados, sem sombra de dúvidas. O Santos, que eu citei há pouco, para mim, seria um nome praticamente certo. O Hulk, enfim. Aí vai precisar olhar com calma para Portugal, para a França também. Mas seria um grande impacto para a seleção brasileira. Para o Tite seria um grande problema. E para o Atlético, como os jogos foram adiados, né, não acho que seria um grande peso perder esses jogadores. Muito pelo contrário, seria uma vitrine ainda maior aí para o clube nesse momento. Vamos aguardar para ver quais vão ser os desdobramentos dessa polêmica aí. Deixa eu só responder ao Iago, CJ, antes de você. O Iago me mandou uma mensagem. Pô, você acha que ele não tem, que o Hulk não merece? Não. Não é questão de merecimento. Eu só acho que o Hulk, só se ele tiver essa, eu não sei se posso chamar de vaidade, se ele sentir que é uma honra voltar a vestir a camisa da seleção, porque para o Atlético não muda nada, para ele, como profissional, não muda nada, a não ser que ele tenha essa consideração em vestir a camisa da seleção. Vai desfalcar o Atlético aí, então assim, eu não acho que para ele... Uma realização pessoal, né? É isso que eu estou dizendo. Se ele tem isso como ainda... Porque o Hulk tem uma idade avançada, mas o Hulk, avançado, estou dizendo, para os moldes do futebol, né? Mas ainda é um atleta de altíssimo nível, que se cuida, e só se for por uma realização desse sonho e tal, porque eu não vejo nada muito frutífero de voltar a vestir a camisa da seleção. Vai valorizar, o Atlético vai vender e tal. Não vai não, Hulk, fica quieto depois, não. Você sempre está interrompendo os colegas. Só um detalhe importante que eu acho da gente citar rapidamente aqui desse debate a respeito do Hulk na seleção, que, repito, eu acho um debate válido hoje. Acho o Hulk hoje um jogador convocável. Mas como é curiosa a dificuldade do torcedor brasileiro em geral e da imprensa também de entender a distância que temos hoje em relação ao futebol europeu, né? O Hulk, quando ele estava no auge da carreira dele, que ele estava jogando muita bola, que ele era o dono de Portugal praticamente, jogando bem em Liga dos Campeões, enfrentando os melhores jogadores do mundo e se destacando, ele era muito questionado na seleção brasileira. Muito questionado. Quase todo mundo criticava quando o Hulk era convocado, criticava o fato do Hulk ser titular. E hoje que ele está jogando aqui, já em baixa na carreira, assim, se a gente for comparar a carreira como um todo do Hulk, ainda está muito bem para nível de futebol brasileiro, mas já está em baixa na carreira. Muita gente acha que ele tinha que ser titular absoluto da seleção brasileira e que é um absurdo ele não ser convocado, né? Nossa dificuldade de entender a distância em que estamos, principalmente do futebol europeu. Você colocaria mais alguém, além do Hulk, para caso as ligas de fato vetem as convocações, CJ? Bem-vindo de volta. Não veio ontem, balão mais cuidado com o que vai falar hoje. E cuidado com o que vai falar, senão daqui 2 terças você está fora de novo. Tá bom. Eu acho legal que você já programa. Isso chama-se planejamento. Planejamento. Eu sei disso. Porque a gente sabe que não passa mais de 15 dias sem falar bobagem. Você fala. De 15 em 15 dias mesmo. E repare que os balões são sempre às terças, né? Mas é porque o dia meio que é mortão, assim. Tá certo. Obrigado. Um abraço, Everton. Um abraço ao Gomide de férias. Gomide, vou tirar uma semaninha em outubro, mas não vou fazer igual você, não. Vou tirar uma semaninha mesmo. Não vem dar esse exemplo aqui, não. Um abraço ao Grice, para você que está em casa também, ótima semana. Só rapidamente, eu acho que tem essa realização pessoal, Everton. Eu acho que tem
né, não pode não ter essa valorização para o clube em questões financeiras, mas tem uma valorização da marca do clube em ter um atleta convocado, disputando uma eliminatória. Né? O Daniel Alves, que é até mais velho que o Hulk, estava lá disputando uma Olimpíada, ganhou uma medalha de ouro e, obviamente, se sentiu envaidecido, é uma outra realização como profissional. Eu acho que isso acrescenta muito, de forma direta ou indireta. A direta é a valorização financeira, a indireta é a valorização da marca, do produto, do próprio jogador, da instituição. Eu acho que o Hulk tem essa vontade, sim, como todos os jogadores em atividade, em defesa. Com relação a nomes, Everton, nós temos bons nomes. Enquanto o Gris falava aqui, eu procurava saber, serão 11, caso tenhamos esse veto, serão 11 desfalques, né? Muita gente, 2 goleiros, por isso que o Gris traz aí a possibilidade de Everson, Santos, tem o próprio Diego do Flamengo, e a gente pode ampliar a discussão e ver aí quem é que pode ser convocado para o lugar. Tem zagueiro, tem o Militão, tem volante, Casemiro, são muitos jogadores, 11 aí envolvidos na Espanha e na Inglaterra. Aqui, Everton, se a gente pensar em atacante, numa busca muito rápida, e talvez pequemos até por essa rapidez, assim, mas Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Gabigol, que já estiveram, né, nas últimas convocações do Tite, podem ser repetidos. O Pedro... Não, estou falando assim, de nomes que estão aqui jogando no Brasil. Pedro, que estava também, então, na seleção olímpica. O próprio Dudu, que tem um retorno muito recente no Palmeiras, muito recente. A amostragem do Dudu atual, ela é muito pequena, mas a gente sabe do potencial do jogador e do protagonismo que tem o Dudu no Palmeiras quando entra. Então, eu acho que jogando aqui, nós temos atacantes que podem servir a seleção caso tenha esse veto aí. Já de zagueiro, o Gris trouxe um Natan, aí acho que a gente teria que pensar um pouco mais. O Thiago Silva não vem, nem o Militão vem, né? Se tivermos o veto. Quem é que pode ser convocado? Nós vamos para onde? Rodrigo Caio também, a gente... o Jeromel vai voltar. Acho que aí é um pouco mais difícil a gente começar a pensar nomes em velocidade e em justiça. A gente pode até cometer uma injustiça aqui, mas o Brasil hoje tem ótimos jogadores aqui que podem suprir essa falta. E lembrando que não vai ser só o Brasil, né, Everton, que vai ser, entre aspas, punido. Várias seleções terão essas punições ou essas dificuldades, e eu acho que o Brasil ainda tem essa facilidade de ter um leque, um cardápio maior. Muito bem.